Você sabe por que o ser humano precisa deitar para poder conseguir assim descansar? Essa é a pergunta do Antônio Scarabel. Eu achei interessante, né? Por que a gente não consegue descansar sentado? Por que a gente não consegue descansar em pé? Se liga então na resposta. Vamos pensar assim, seu corpo é como uma fábrica que funciona 24 horas por dia. Mesmo quando você está parado, ele está bombeando sangue, controlando seus hormônios, reparando seus músculos, limpando toxinas, guardando memórias, entre muitas outras coisas. Só que aí existe um detalhe bem importante. Quando você está tanto em pé quanto sentado, o seu corpo está numa espécie de modo de alerta. Os seus músculos ficam contraídos, o seu coração trabalha mais, o cérebro fica atento, ligado no ambiente e o seu corpo precisa se manter equilibrado o tempo todo. Tudo isso consome muita energia. E o que acontece quando você deita? Bom, aí o corpo já entra no modo de reparo. É como se você desligasse uma máquina que está numa temperatura bem quente para poder abrir ela e consertar ela. Quando você deita, acontece o seguinte: os seus músculos relaxam, podemos dizer que totalmente, o seu coração desacelera, o seu cérebro reduz os estímulos externos, ou seja, não está acontecendo muita coisa perto porque você está num ambiente, digamos, seguro, a sua coluna se descomprime, o seu sangue circula melhor, e aí agora vem a parte mais incrível. O seu cérebro, ele meio que se lava enquanto você dorme. Existe um sistema dentro do seu cérebro que chama sistema linfático. O que é isso? Durante o dia, o seu cérebro produz um monte de lixo, resíduos de pensamentos, subprodutos do metabolismo, muitas toxinas ligadas ao Alzheimer e outras doenças. Então, quando você está acordado, esse sistema que faz essa limpeza não funciona. Só que quando você deita e dorme, é como se o seu cérebro ativasse uma máquina de limpeza, que literalmente vai lavando o seu cérebro. Então, quando você não deita e não dorme, o seu cérebro acumula lixo, você fica confuso, irritado, não consegue focar nas coisas, nos pensamentos, nas atividades, e você fica doente com facilidade. Então, para resumir, por que você não consegue descansar quando você está em pé? Porque o cérebro acha que você precisa agir, fugir de uma coisa, reagir a uma situação, então ele está em alerta. Você nunca desliga de verdade quando você está em pé. Deitar é um sinal físico para o seu cérebro que você baixou a guarda, não está em perigo, e aí o corpo consegue relaxar. Então você deita para o seu corpo entrar em um modo chamado de reconstrução. É por isso que você consegue se renovar toda noite, porque você descansou e o corpo também descansou. Sabia dessa? Já começa a seguir esse perfil para você não perder nenhuma curiosidade desse tipo. E claro, dá um like, compartilha e comenta. Até o próximo vídeo.